Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Osteopatia Científica. Estamos no quarto episódio da quarta temporada e hoje temos um convidado muito especial. Fala, Léo, apresenta o nosso convidado então, por favor. Boa noite, galera. Olha, mais uma temporada com um dos grandes nomes da osteopatia brasileira, que já tivemos aqui, né? Dan, Palmeiro, a primeira-dama Ana. Agora nós temos aqui o nosso ilustríssimo campeão de basquete, Jackson. O Jackson, para quem não conhece, o Jackson, ele é osteopata, DO, mas o Jackson é simplesmente o brasileiro que tem mais tempo de trabalho com osteopatia no Brasil. Então, assim, não é pouca coisa, não. O cara é um monstro, tá? Vou dar um pouquinho do currículo do rapaz aqui. O Jackson é osteopata desde 2003, mas ele já trabalha com osteopatia desde 93. Então, mais velho que ele, só o François, o Manoir, né? O Jackson é mestre e doutor em bioética, ética em pesquisa e saúde coletiva pela UFRJ, é professor no IBO, tive o prazer de ter aula com o Jackson, é membro do CABCIM e da Com Collaboration. Jackson esteve nas Olimpíadas em 2016, 2016 não, 2016, 2000 e 2016. 2000 e 2016, o Jackson foi um dos coordenadores da equipe da osteopatia aqui no Brasil. Então, assim, é um cara que já tem muita estrada na osteopatia, sabe demais e está aqui hoje nos dando esse grande prazer, essa grande honra de participar do nosso podcast. Boa noite, Jackson. Boa noite, queridos. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado em receber esse convite e estou muito animado aqui para a gente bater esse papo sobre osteopatia, enfim, sobre o que pintar. Olha, uma coisa que a gente faz mesmo é assim, eu falo que a gente tem nesse podcast as pessoas que a gente gostaria de conversar. Então a gente gostaria de conversar e perguntar um monte de coisa e aí a gente já avisa. Aqui não tem papa na língua, combinado? Combinadíssimo. É para Tem só falar que o me que der. segurar. Exato. Como você preferir. E aí a gente sempre começa para conhecer um pouco o Jackson na infância. Então, assim, ó, a gente tem um momento que é o nosso momento nostalgia. Então a gente sempre pergunta assim: o que é aquela coisa que você sente falta, que você acha que não deveria ter acabado? Então, assim, uma memória que você tem de um lugar, de uma brincadeira, de uma comida, às vezes até de uma pessoa, o que você tem aquela nostalgia gostosa que você fala, puta, isso aqui não podia ter acabado? Cara, difícil pensando em infância. Se eu sou suburbano, né? Aqui no Rio de Janeiro, você tem a Zona Sul, que é esse extrato, essa bolha que a gente vive hoje em dia, onde está a classe AA do Rio de Janeiro, mas eu sou do subúrbio. E eu me lembro muito da gente, sinto falta, acho que as crianças perderam essa possibilidade de brincar na rua, sabe? De se divertir com os amigos, chegar da escola, tirar a roupa, sabe? Trocar a roupa, ir para a rua e jogar bola, e rodar peão, e soltar pipa, e jogar bola de gude. Essas coisas que hoje em dia não existem mais. Isso, isso faz uma falta. E, assim, e eu fiquei... é, eu vivi um pouco, vivi bastante no subúrbio, saí do subúrbio e voltei para o subúrbio e perdi um pedaço dessa molecagem, assim. Então eu era do subúrbio, o cara que recebia o bullying porque não sabia jogar bola de gude direito, não sabia rodar o peão direito. Mas é uma fase que faz falta, assim. Eu acho que eu lembro com carinho, assim. Mas você arrancou a tampa do dedão, então, jogando bola. Com certeza, com certeza. Várias Então, vezes. Várias e, vezes. Pô, no paralelepípedo, né? Que era, a gente jogava exato, descalço no paralelepípedo. Só de lembrar exato. já dá um negócio daquela tampa do dedo levantando. E vou te falar, o paralelepípedo é muito importante para você aprender o domínio de bola, né? Porque a bola nunca vem lisinha. Então, depois para dominar no Maracanã é fácil. Mole, Então, assim, tranquilo, tranquilo. nossos Mas maiores craques saíram daí. com certeza. E eu, assim, Diogo, eu sempre fui muito fraco com o pé.
Então era só grande. Jogava, fazia uma zaga, chutava forte, chegava junto, mas categoria nenhuma. Muito, muito fraco. Exatamente. É o mesmo Por isso estilo que eu de fui jogar jogador. com a mão depois. Aí com a mão eu me dei bem. Exato, mas é o mesmo estilo de jogador. Eu sou tipo estilo assim, vamos pensar assim, o nível de habilidade do Júnior Baiano, sabe? É esse o meu nível de habilidade como jogador, assim. É daí Clebão, tem alguns jogadores, Ronaldão, esses jogadores são as minhas referências quando eu jogo. O Júnior Baiano foi uma referência minha. Uma vez eu dei uma palestra no Pré-Pan, em 2007, no Rio. Eu falava sobre esporte de contato e osteopatia. E aí falo sobre osteopatia. Sempre que eu falo sobre, quando pedem para falar sobre osteopatia, sobre um assunto específico, eu começo a falar sobre osteopatia, filosofia, princípios. E aí, quando chega assim, com 10, 15 minutos de palestra, eu falo, osteopatia não trata disso. E aí as pessoas ficam assim, como assim? Eu falo, "Não, a osteopatia trata das pessoas que podem praticar esse esporte, que têm determinada patologia, determinado sintoma, mas a gente não trata disso especificamente. Mas é a brincadeira foi a brincadeira que eu fiz a vida inteira quando me chamavam para falar sobre essas coisas. E o Júnior Baiano, ele foi um personagem de quando eu estava falando sobre o esporte de contato e falava assim que o problema do esporte de contato é a variável sem controle, né? Quando a gente pensa em pesquisa, você tem as variáveis que são controladas e aí tem a variável sem controle. Aí eu sempre dava o exemplo, você pega a bola, passou pelo meio campo, tem você e o goleiro, e aí vem o Júnior Baiano atrás de você. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que parte do seu corpo vai ficar inteira. Então, ele fez parte dessa palestra, lembrei aqui agora. E aproveitando o assunto, como é que você conheceu a osteopatia? O que te deu na cabeça para fazer? Porque assim, a gente já era louco, mas a gente não foi louco pioneiro. Com Então a gente, quando certeza não. a gente foi um louco que assim, já tinha uns loucos que já tinham abrido a mata e a gente foi indo. Total. Agora, assim, e você, como é que foi esse negócio? Então, eu estudei fisioterapia na Uniswan, na época era Swan só. Era aluno do Dan, fui aluno do Palmeiras, fui aluno do Dan, mas e o Dan era uma figura muito interessante, assim, uma pessoa muito interessante, um cara com tiradas bacanas. Eu falei, cara, e na época ele trabalhava bastante com esporte, numa clínica específica aqui no Rio. E aí eu fui atrás dele e falei, pô, quero fazer estágio contigo e tal. Falei, tá bom, tudo bem. Aí beleza. Primeiro dia, cheguei, ele, vem que eu vou te mostrar, vou fazer uma avaliação. Isso eu estou falando dos anos 91. 91. 90 ou 91, agora não tenho certeza. Aí ele começou a avaliar, era uma nadadora, ele começou a fazer uma avaliação, hoje eu sei que era uma avaliação de coluna torácica, e aí ele foi chegando perto dela, cruzou a mão dela assim, foi chegando perto assim, e aí fez um... Aí eu, na hora que eu ouvi aquele barulho, eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer. Cara, porque eu sempre tive muito problema com fisioterapia neurológica, aquela coisa do você fica 3 meses, 4 meses tratando para você ter uma recuperação do movimento. Assim, eu sou meio ansioso, assim, eu gosto de ver resultado rápido. E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu somo um pouco do background. Assim, minha primeira faculdade que eu entrei foi engenharia. E eu desisti da engenharia por conta daquele motivo que muita gente desiste, que chama cálculo. Mas, mas eu fui muito bem em cálculo vetorial e geometria analítica. E aí, quando eu cheguei na fisioterapia e na biomecânica, eu tinha muita facilidade de decompor vetor, de conseguir ver espacialmente o que uma articulação estava fazendo. E eu acho que eu comecei quando eu vi aquela manipulação, sabe como, sei lá, abre uns cadeados na cabeça, e eu falei, cara, quero fazer isso. E aí
eu tentei entrar na mesma turma que a Ana Paula e a Malu fizeram em 91. Só que eles só aceitavam quem estava no último período. E eu ainda estava no antepenúltimo. Mas Aí eu nessa tive. época, o Dan e o Palmiro já eram, Já eram. Já, eles fizeram parte da primeira turma que começou em 86. Quando o Bernard Então, chegou no Brasil. exatamente, exatamente. E aí depois que eu fiz estágio com o Dan, eu também fiz estágio no Palmiro, onde tinha o famoso grupo de estudos da osteopatia. E eu trabalhava terças e quintas. O curso e o grupo de estudo era ou numa terça ou numa quinta. E várias vezes eu estava saindo e aí entrava o Felipe, que era um francês enorme, né, enorme do meu tamanho, mas, mas um cara assim, fala boa noite com sotaque, né, francês, assim, eu falo, caraca, que bacana, pô, um dia ainda vou fazer parte desse grupo. E aí consegui, eu me formei no final de 92, em dezembro de 92, e em março de 93 eu estava começando a formação. Quando eu voltei da formação, na época eu trabalhava com o Palmiro, assim, né, trabalhava com ele. Aí eu falei, Palmiro, acho que eu vou para o meu consultório, porque aí eu quero trabalhar com esse negócio que eu estou aprendendo, e só com isso, senão eu ia ter que fazer outras coisas. E aí eu comecei a praticamente abandonar a fisioterapia. Eu fiquei muito tempo trabalhando exclusivamente com terapia manual, que aí a osteopatia era a mãe. Eu fui completando a minha formação, que terminou em... A primeira vez que o Bernard, depois que ele deu visceral e cranial para o primeiro grupo, que foi o primeiro e o segundo grupo que tiveram essas aulas dentro da formação, depois eles só davam o músculo esquelético. E aí, enfim, aí eu só fui fazer o visceral em 97. E aí caíram as fichas todas, e aí eu realmente parei completamente de fazer fisioterapia e passei a trabalhar exclusivamente com osteopatia. E a pergunta que não quer calar: quando você teve a primeira aula de sacro, e você viu 13 torções de sacro, qual foi sua sensação? É só para saber se nós estamos sintonizados. Aqui viu o Eu Bernard tenho, girando eu, aquela carteira de eu tenho, cigarro eu 200 tenho, eu tenho vezes. uma história muito boa do sacro, que o sacro era dado no primeiro módulo, né? Que na época que eu estudei, eram módulos de 11 dias. Eram 3 módulos de 11 dias, com um dia no meio de descanso. No primeiro E... módulo, você tinha sacro. Hã? Não, No primeiro módulo, era nesse período aí, dos primeiros 10 dias. Era entendi. pelve. Já Ah, começava tá. na loucura, já. É. Já. Exato. E como a Ana tinha falado, assim, que eu, por acaso, assisti, né, o episódio dela, o Bernard tinha aquela coisa do cigarro, e Isso. eu muito mitidão nessa... Porra, entendi tudo, né? Sabia Beleza. tudo de vetor. Entendi tudo. Porra, beleza. Aí voltei para o segundo módulo. Quando eu voltei para o segundo módulo, primeiro, vamos rever aqui as manipulações, não sei o quê. Aí ele fala, disfunção tal. Aí eu fui lá e pei. Aí ele tá do lado errado. Eu falei, ué, como assim? E aí eu fiquei 6 meses manipulando o sacro do lado errado. Aí o Dando Léo certo. aí o Nascimento vai perguntar, mas a pergunta que não quer calar, dava certo? Esse é o problema. Deu certo. Não conta, não conta, não conta, porque na minha vez ninguém me contou. É isso. Ai, cara, mas foi interessante, assim, essa busca. E hoje eu dou aula de pelve, assim. É minha pai. Eu falo muito sobre filosofia, porque acabou que os meus estudos de acadêmicos, assim, no mestrado, no doutorado, eles foram muito para essa área da filosofia, né? O meu mestrado eu fui fazer porque eu achava que o discurso do nosso grupo, que defende a osteopatia como profissão, era um discurso muito infantil. Era,
era o pessoal que era contra, falando, não, é uma especialidade. Aí a gente, não, mas é profissão, porque no mundo inteiro é uma profissão. E aí, assim, né, foda-se, né, que é profissão no mundo inteiro. Por que que é profissão? E aí eu fui para o mestrado, consegui entrar nesse... Foi bem interessante a entrada, porque quando eu cheguei passei por todas as fases, super bem, e aí na entrevista, a coordenadora do programa, que chama Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética em Pesquisa e Saúde Coletiva, e é um programa multi-institucional, é bem interessante, que são as 4 grandes universidades, instituições públicas juntas, UF, UERJ, Fiocruz e o FRJ. Então, você entra por onde o seu orientador está lotado. Então, a minha orientadora, que foi quem me salvou na entrevista, a coordenadora queria me limar, porque mas vai falar sobre osteopatia aqui. Aí quem foi minha orientadora falou: não, estou entendendo. A questão dele é muito parecida com a questão da psicologia com a terapia do Freud, da psicanálise, que você pode ser um psicanalista não sendo da área médica, se você, né, você tem ela falou, não, eu entendi, deixa ele comigo, e aí eu entrei, e aí foi muito interessante essa busca por fundamentação. Aí eu fui estudar a sociologia das profissões, aí fui entender e decupar o que é uma profissão, quais os pilares, assim, a osteopatia se encaixa completamente dentro disso. Enfim, aí depois, para o doutorado, eu queria estudar, fazer o que a gente está fazendo agora no Campo Collaboration Brasil, que é o Ópera, que foi feito na Europa toda. Queria fazer, aí acabou que a pandemia limou a cooperação técnica que a gente ia fazer, e depois de 2 anos de doutorado, a minha orientadora falou assim, eu acho que está na hora de você trocar de tema. E aí eu tive que trocar de tema, e aí eu fui pro que eu escrevi, até o artigo que eu trouxe aqui para a gente conversar depois. Mas é isso, assim. Os caminhos foram esses, assim. Agora, ô Jackson, aproveitando assim, essa história toda de como você entrou e tudo mais, porque assim, você pegou o ensino da osteopatia no Brasil bem nos seus primórdios. Assim, você não foi um dos primeiros alunos da osteopatia, Com mas, certeza. mas você pegou a osteopatia numa fase seminal ainda, né? Vamos colocar que você foi a terceira turma de osteopatia no Brasil, né? Quarto, para ser Quarta. mais exato. Porque assim, eu tive aula com o Bernard na formação. Eu tive, acho que, quase todo o músculo, toda a primeira parte, lombar, pélvico, com o Bernard. Mas o Bernard já era outro Bernard, com certeza, daquele Bernard que deu aula para você, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E apesar que eu ainda aprendi o sacro pelo maço de cigarro do Bernard. Mas eu queria que você desse para a gente assim a sua visão. Você que trabalhou com Dan, trabalhou com Palmira, que foram pioneiros mesmo da osteopatia no Brasil, e você Uhum. pegou assim muito cedo já falou assim, puta, vou montar meu consultório, vou fazer isso aqui, né? Já bem recente na profissão, e depois você entrou para dar aula também. Como é que você vê, você que entrou para essa área epistemológica, filosófica, sociológica da profissão, como é que você vê o caminhar da fisioterapia dentro do Brasil nesses 40 anos? Essa pergunta é de podcast noite inteira. É. Mas eu vou tentar resumir. A gente saiu de um lugar completamente biomecanicista, que era a ideia inicial, que foi a ideia que Steele, né, Steele pensava no homem como uma máquina e o osteopata como o engenheiro dessa máquina. E aí a gente foi entendendo que não era bem assim. Conforme a gente foi entrando em contato com evidências, a gente foi abandonando as ideias, foi estudando anatomia, né? Aí você olha lá uma unidade funcional vertebral com aquela quantidade de ligamentos.
né? Você estuda isso. Como é que você aceita que essa vértebra fica fora do lugar? Né? Não dá para aceitar. Aí você vai avaliando, né, anatomia, você vai lá avaliar a articulação sacroiliaca. A avaliação com ultrassom permite 2, 3, no máximo 4 graus de movimento em todos os planos. Como é que esse treco vai rodar para frente, para trás, vai criar uma tensão que vai puxar o isquio, que vai rodar a fíbula? É assim, você começa a se questionar. E a tentar, assim, só que é, ter outros caminhos para entender as coisas foi importante. E aí o advento da neurociência, da evolução do conhecimento em como a gente percebe o nosso próprio corpo, foi dando possibilidades da gente reaproximar ideias que são originais com o que a gente tem hoje de conhecimento, né? Eu falo sobre isso na discussão do artigo 3 da minha tese. Falo também no 2, porque quando eu falo de osteopatia, eu gosto de falar disso, porque os osteopatas contemporâneos eles têm uma vontade danada de matar o estilo. E a gente não pode negar a existência e a genialidade desse cara, sabe? Naquele momento, naquela situação dos Estados Unidos, de como a medicina era praticada, ele sair com ideias que respeitavam a relação do corpo, da mente, do espírito, lá atrás, Ele né? era muito à frente do tempo dele. Ele era muito à frente do tempo. E, sei lá, eu avaliando, quando fui estudar a história e avaliando a evolução dos princípios osteopáticos, tem um momento, né, da primeira fase para uma segunda fase, em que eles abandonam a lei da artéria, porque não tinha como comprovar aquilo ali. E aí, hoje em dia, com os resultados dos trabalhos que do grupo dos italianos faz com ressonância magnética funcional, que avalia a perfusão cerebral, como ela se comporta em pessoas que têm dor crônica e que são submetidas a tratamento osteopático, cara, isso é muito representativo do que ele dizia, né? O nosso papel é descobrir aonde esse fluxo está represado e a gente vai fazer alguma coisa para restabelecer o equilíbrio e permitir que esse fluxo ele flua para zonas de bem-estar, zonas de conforto. E isso a gente já tem comprovação que acontece. Então, para mim, ele era um visionário. Assim, ele lá atrás, sem nenhum recurso, lógico que ele estava enxergando para cá e a gente hoje tem uma possibilidade enorme de expandir. Então, eu acho que a gente veio evoluindo, sabe? Tem formas de falar as coisas, assim. Sei lá, quando eu mostro para pessoas que a gente fala sobre palpação, não tem muito jeito, né? Assim, tem discussões sobre isso, mas o sulco do sacro, tem sulco no sacro? Será que tem sulco mesmo? Será que não é só a tensão ou relaxamento do ligamento longo posterior sacroiliaco que permite que você aprofunde ou não a sua palpação? E isso a gente também tem evidência de que acontece, né? Na contranutação você tem uma tensão do ligamento, na nutação você tem um relaxamento. Isso pode permitir uma palpação diferenciada da relação do ilíaco com o sacro, né? Só que os caras tentando... Eu gosto muito quando eu escutei o Léo falar sobre pareidolia, né, na avalia. Então, eles começaram a imaginar coisas e palpavam a imaginação deles, né? E, na verdade, isso não acontecia. Eu acho que a gente evoluiu por aí. Não sei se... acho que a gente teve um caminho desse tempo e a gente começou a abandonar algumas coisas que, infelizmente,
pessoas que foram formadas há muito tempo e que não acompanharam a evolução continuam falando nocebo para as pessoas de que tem coisa fora do lugar, que vai botar a bacia no lugar, que a dor é porque a perna é comprida e coisa desse tipo. Aliás, o podcast com o Jean-Luc também é muito bacana quando ele fala dos mitos, né? E eu fiquei muito feliz porque muito mito que ele falou no podcast, eu hoje gasto muito tempo das minhas consultas conversando com as pessoas e tentando fazer elas entenderem que não é bem assim. Quase todo mundo chega com... Tem um termo que eu chutei outro dia que eu gostei, que é obesidade cognitiva. Você escuta muita besteira, muita gordura e fica com a cabeça desse tamanho e acaba não aproveitando nada do que você aprendeu. Bom, acho que eu vou parar, que eu estou falando sem parar. Mas uma coisa que é interessante é assim, às vezes antigamente, a gente falava assim, perguntava para o paciente, você já passou no osteopata? Aí ele já. Aí você falava assim, beleza, vai ser mais tranquilo. Hoje você pergunta, você já passou no osteopata? Já. Meu Deus do céu, o que eu vou ter que fazer? O que será que aconteceu? Né? Até Não, onde eu posso ir? Fala, desculpa. Não, até onde eu vou, né? Agora com esse cara, o que eu vou ter que fazer para desfazer o que foi colocado aí, né? Essa é a ideia. E a gente que tem mais experiência, né? Eu sei que você tem bastante experiência, o Léo tem bastante experiência, assim, você começa a deixar de ver pacientes ou pessoas virgens, vamos dizer assim. Virgens no... Desculpa, tem um palmeirense aqui que mora em cima de mim que está gritando alucinadamente. Deve ter saído o gol do Palmeiras. Relaxa, relaxa. Meu vizinho também é, daqui a pouco vem, daqui a pouco vem. Agora, tá vendo? Parei, agora onde eu estava. Agora onde eu Não, estava. pessoas virgens. Então, não tem. Você vai receber alguém que já passou na mão de 3, 4, 5 pessoas. E aí, assim, eu estou trazendo muito a Ana aqui, porque ela é uma puta referência para mim. A gente faz muita coisa junto. O Bernard, quando chamou a gente para dar aula juntos, ele botou nós dois para dar a mesma aula. E foi muito interessante, porque eu era uma figura assim, que eu gosto da brincadeira, e fala um monte de besteira, e a Ana é muito séria. E no final dessa relação, ela estava falando besteira e eu estava sério. Foi muito bacana como a gente se completou ali, a gente aprendeu um com o outro como fazer as coisas, assim, ok, para fazer as coisas funcionarem. Foi bacana, eu gosto, mas ela é muita referência para mim e ela falou isso, né? Assim, que é difícil, aí você tem que ir com calma. Eu sou um pouco diferente dela, ela fala que ela não fala mal de ninguém, eu falo mesmo, tá tudo certo. Com ética, né? Com ética, mas a gente fala, gente, olha só, não, isso não acontece, moço, desculpa, não acontece. Você fala mal com carinho. Com carinho, com carinho. Com carinho. Hoje mesmo, hoje eu tive que desmitificar uma bacia fora do lugar. Todo dia tem, né? Eu acho que todo dia tem. Mas eu essas acho coisas. que Fala, tem Léo, uma fala, Léo. coisa positiva nisso que você falou da gente não ter mais essa coisa de pegar pacientes virgens, mas eu acho que é uma outra coisa, não é nem pelo tempo de profissão que a gente tem, é pela disposição de fazer certo que a gente tem, que a gente atrai esse tipo de paciente. Porque, eu quero dizer assim, o nosso interesse é tentar, dentro do que a gente sempre tentar, dentro do que a gente tem de melhor conhecimento disponível, de oferecer um bom tratamento. E aí a gente se dispõe a ir a fundo numa coisa que para muitas pessoas é uma coisa simples, uma entorse de tornozelo grau 1. Ok, mas você trata aquilo com a profundidade adequada. E aí você vai mostrando que você leva a sério uma coisa e você não complica, não mistifica. E o fato de vir pacientes assim, que já passou em 2, 3, 4 osteopatas, a bacia, a pelve está rodada, a vértebra está fora do lugar, na verdade eu vejo como uma oportunidade que a gente tem, por estar na posição que nós estamos, de justamente devolver
o que é certo à osteopatia, né? E assim, irrita. Outro dia eu vi de uma fisioterapeuta dizendo que foi uma colega osteopata que tratou a vértebra dela que estava rodada. Eu falei assim, não, não, pelo amor de Deus, isso não existe. Você é É, fisioterapeuta, você não pode falar uma bobagem dessa. Ah, mas a vértebra não está rodada? Vértebra rodada é uma isso, luxação, a sua vértebra está luxada? Ela é não, isso. não, é uma Mas bobagem. mas é difícil, não é fácil, porque são, são construções muito antigas e fundamentadas em nada, em vento, né? Assim, esse em experiência. Porque eu acho que tinha uma coisa de quem trabalhava com manipulação, para justificar fazer uma manipulação, tinha que ter alguma coisa fora do lugar para poder botar no lugar e justificar o estalo que ela estava Uma provocando. gravidade, né? Tinha que ter alguma gravidade para justificar uma medida potente, Drástica. extrema, é. Isso. Acho que é isso. E a gente viveu isso muito. Não, e assim, sei lá, a gente, né, foi evoluindo no tempo. Mas essa história de fora do lugar, eu acho que me incomodou desde o início. Acho que eu nunca trabalhei com, eu nunca tive esse discurso na vida, assim. Mas eu tenho pessoas que eu atendo há, sei lá, mais de 20 anos, que elas ainda acreditam que eu faço isso. É muito estranho. Por mais que eu repita, que eu explique, essa é a noção. E tem aquela coisa assim, você faz uma manipulação né, de impulso, cavita, e as pessoas fazem, agora sim. Aí você fala, "Pô, caraca, já fiz 350 coisas e tô aqui fazendo mais uma coisinha e é isso, porra, Foi um caraca, que estalido que melhorou, é Foi essa? certeza. Não, a gente sabe o poder que tem, né? Não tem, isso é fato. Vai. Mas assim, cara, tem tanta coisa bacana, né, que a gente pode fazer e que não é isso, né? É por isso que a gente deixa aquele áudiozinho do Gibbons no fundo para toda manipulação. Lembra do Gibbons? Não. O Gibbons, ele é aquele, é o espanhol, americano. Eu acho que é em inglês. Em Você inglês vai, você vai no consegue. YouTube e bota assim, manipulações Gibbons. Aí ele vai manipular a falange. Ploc! Aí ele vai manipular um saco. Ploc! É o mesmo barulho para toda manipulação. Sim, mas eu falo isso para as pessoas, assim, é, que essa galera do TikTok, cara, ela pega a falange e faz como se estivesse, sei lá, passando um grupo de vértebra torácica no dedo, assim, é surreal. Mas as É. pessoas E se acreditam, impacta. Então, e se tiver de jaleco slim e luva preta, Pô, potencializa. o jaleco aqui, ó, A fechando luva aqui. preta, luva preta é o. Vou lançar essa. É a luva acrílica, aquela luva acrílica de. Sabe quando você vai numa hamburgueria e tem um cara de coque samurai e luva preta, que você sabe que você vai comer um hambúrguer ruim? É isso. Essa luva desse cara que eles transferiram para o TikTok e aí eles colocam aquele jaleco de zíper até Sim, aqui, sim. luva preta, e aí, meu amigo, é barulho, e você fala assim, meu Deus do céu, onde a gente errou? Sabe, a É o que eu evolução. chamo, é o que eu chamo de lacração terapêutica. Total. É dar show. É Jackson, você difícil. trouxe para a gente um artigo aqui da sua tese. É aquele do enativismo, né? Que você quer Isso. falar? Deixa eu colocar ele aqui e aí a gente vai falar sobre ele. Deixa eu compartilhar minha tela Enquanto o aqui. Léo põe aí, Jackson, vamos aproveitar e explica para a gente o que que é o enativismo. Então, Exato. cara, É esse, né? o relativismo é uma abordagem contemporânea da cognição, né? Que, diferente do cognitivismo tradicional, que pensa no cérebro como se fosse uma máquina, ele destaca o papel ativo do organismo na construção do significado e na manutenção da vida. Ele vai, ao invés de enxergar o corpo como uma máquina cheia de peça isolada, ele vai ver o ser humano como um sistema vivo, corporificado, situado no mundo, relacional e em constante cocriação com o ambiente. Então, assim, é, é uma forma muito mais abrangente de pensar na cognição.
Eu confesso que eu tive que procurar no dicionário. Eu não conhecia esse termo. Pô, assim, eu também, quando a minha orientadora falou, você precisa pensar num novo tema, eu estava lendo muitas coisas do Jorge Esteves e do Francesco Serritelis, e eles tinham acabado de publicar um artigo que falava sobre o enativismo. E lá tinha uma pergunta: será que o enativismo poderia trazer bases para ajudar numa reconceitualização? E eu fiquei, cara, vou tentar responder essa pergunta. E aí a gente pegou esse tema e eu fiz uma revisão de escopo inicialmente do enativismo, bem interessante, com uma outra doutora do programa que eu me formei. E a gente fez uma pesquisa, fez uma correlação, tinha prisma, tinha tudo, e a gente escreveu o primeiro artigo que fundamentou o enativismo, né? Trouxe essa visão dinâmica que valoriza tanto o biológico quanto o relacional e o social. Aí, num segundo momento, eu estudei osteopatia como racionalidade terapêutica. Na verdade, tem uma pesquisadora brasileira que se chama Madel Luz, e ela desenvolveu o termo racionalidade médica, porque ela estudou homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, e todas elas tinham umas particularidades da visão da anatomia, da fisiologia, do sistema de saúde e doença. Tinha uma ação terapêutica específica, uma avaliação específica. E aí eu consegui perceber que a osteopatia também apresentava essas características. E, e aí eu trouxe esse artigo de osteopatia como racionalidade terapêutica. E o terceiro artigo, que é esse que a gente trouxe, ele é o encontro dessas duas linhas. É o enativismo e a racionalidade osteopática. Né? O título, né, que é Nativismo, uma perspectiva contemporânea para a reconceitualização da osteopatia, tenta propor uma atualização teórica da osteopatia baseada nos princípios do enativismo. Né? E a ideia que eu tive é de fortalecer o que a osteopatia tem de mais original, que é compreender o ser humano como um ser vivo, integrado, que se autorregula e que cria significado junto ao ambiente, e que, na relação terapêutica, pode encontrar caminhos novos para a saúde dele e caminhos autônomos para a saúde. Então, a ideia desse artigo era essa: chegar nesse lugar. Né? A gente constrói esse alicerce filosófico de forma bem interessante, e depois vai legitimando a prática da osteopatia. Eu, Enfim, eu, eu vi aqui os três artigos que você escreveu, e aí, olhando assim os três, a revisão de escopo, depois o artigo publicado na Delos, e mais esse último do nativismo, a gente poderia dizer que esse seu trabalho, ele modernizou parte da base teórica que o Steele deu à osteopatia lá no início, que aí você trouxe isso para um conceito contemporâneo, dentro do sem que a gente tem dúvida. hoje de ciência, de Não, compreensão. sem dúvida. Ué, quando a gente chega e pensa que o ser humano é um sistema vivo e integrado, isso quer dizer o corpo é um todo. Se ele é autopoético, né, se ele é um ser vivo e é autopoético, ele se autorregula. Isso. Foi o que eu E a imaginei. relação dele, né, essa coisa da relação de encontrar novo caminho para a saúde, das relações de significado, de criar significado junto ao ambiente, é uma forma de relacionar estrutura e funcionamento, que são bases né, que são os princípios da osteopatia, que, né, não foi Steele que escreveu, né? Isso foi uma coisa que foi compilada lá nos anos 50, mas
que tentam fundamentar tudo que ele escreveu nos papiros dele lá, mais do final do século XIX, enfim. Mas eu concordo com essa ideia. Uma coisa que intriga é assim: a gente tem muita escola ainda que prega as técnicas baseadas na tal da lesão somática, nos ajustes, na lesão osteopática. É, você acha que num futuro essas visões elas vão acabar morrendo ou elas vão ter uma releitura? Que você vê como perspectiva disso nesse seu raciocínio? Dá Onde a gente uma, vai parar? dá uma rolada aí, por favor, para página 5, na parte baixa. 2, 3, 5. Aqui? Hum. Boa. Então, aqui eu trago uma evolução do conceito da disfunção somática. Hoje em dia, assim, a gente vem do approach regional, né, da ideia de lesão osteopática associada à alteração de função com alterações estruturais, né, que essa coisa aí, nessa época, era realmente fora do lugar. E aí a história foi evoluindo para as alterações vasculares um pouco mais para frente, depois esse conceito já incorporando as ideias, ai, agora me fugiu, do Core, do Irving Core, trouxe Isso. reflexos somatoviscerais, viscerossomáticos para essa base de áreas de facilitação a partir de distúrbios na A, coluna. Aí a vem teoria é facilitado, né? isso, segmento facilitado. Boa, é isso. Aí depois evoluiu um pouquinho mais para o modelo nociceptivo. E aí, atualmente, assim, a gente está aqui com processos que os processos de regulação do corpo podem se alterar por adaptação tanto biológica como psicológica, processos alostáticos, né, que é uma sobrecarga importante né, no sistema de regulação, inflamação, e agora inflamação de baixo grau, como você gosta. Adoro. Nossa. É porque o cara culpa até o problema do chakra com isso, entendeu? Esse é o Sim, com problema. certeza. Com A certeza. plausibilidade, ela existe, mas a plausibilidade me irrita muito. E a gente fecha essa parte final dizendo que assim, a comunidade ela começa a debater um movimento que sai da biomecânica para da falha biomecânica para caminhos psiconeuroendócrino-imunológicos. E eu acho que isso, dentro da nossa proposta, pode continuar sendo chamado de disfunção somática. Eu não acho que a gente precisa abandonar o nome, mas o conceito é que precisa evoluir, né? Exato. Quando a gente palpa alguém com intenção de perceber, né? Você bota a mão assim, de cada lado dos quadris daquela pessoa, e você percebe que um lado tem complacência, tem uma maciez, e do outro lado tem uma rigidez, tem uma densidade diferente. Cara, não dá para você não imaginar que ali tem uma coisa errada, tem uma coisa diferente do que deveria. Né? E eu acho que isso está relacionado com essa resposta, que não é uma resposta exclusivamente mecânica, mas é uma resposta de todo o sistema respondendo a alguma mudança que aconteceu ali dentro e que pode justificar a minha aplicação de uma manipulação naquela região para tentar restaurar a qualidade da minha percepção num reteste, por exemplo. Acho isso. Aí desce só um Não, pouquinho bem, mais para outra página, que tem um quadrinho bacana também, que eu gosto muito desse. É um xodozinho, né, cara? Um um artiguinho desse filho, é um né? xodozinho. E aqui eu trouxe
palavras típicas para evitar e sugestões, né? Que é muito interessante para a gente combater o nocebo, que é provocado, enfim, pela comunidade médica de maneira geral. Eu estou falando de todas as profissões, né? Não só os médicos, mas fisioterapeutas, educadores físicos. Eu acho que é muito interessante a gente cuidar disso. E o Oliver Thompson fala muito bem disso, né? Não sei se vocês conhecem ele, né? Ele tem aquele Sim. podcast Words Matter. Uhum. Ele é uma figura bem interessante, assim. Você assistiu o E episódio com a Lu? dele? Não, Ah, nosso episódio com o a de Luciane. vocês? Não, eu não vi todo, não vi todo. E Depois ela fala você dele? assiste, a Lu fala dele. Não Então, bem, mas fala. eu gosto dele. Ele foi uma referência bem importante para mim no meu mestrado, porque ele é uma das primeiras figuras da osteopatia a trabalhar com estudo qualitativo, de forma consistente. Então, foi uma figura que eu usei bastante. E nesse artigo tem críticas bem pesadas para ele, principalmente por conta daquele artigo What's Wrong with Osteopathy? Vocês conhecem esse artigo? Sim, Leram, né? a gente escreveu, a gente acho que fez uma publicação com esse artigo, e a gente, inclusive, numa das aulas que a gente deu na comunidade, a gente abordou o possibilismo anatômico, o que está Muito errado, legal. o que está errado com a osteopatia, e a Aham, questão da identidade da osteopatia, que inclusive é uma coisa do Pierre-Luc também. E aí, legal. o What's Wrong with Osteopathy é do Oliver, o Possibilismo Anatômico é do espanhol, que agora me falha o Hidalgo. nome. Diego Hidalgo. Oi? Diego Hidalgo. O Diego Hidalgo. Hidalgo. E a questão da identidade do osteopata, que a gente até abordou no podcast com o Pierre-Luc. Né? Isso, eu vi. Esse pedaço eu vi. A gente juntou os três artigos porque os três conversam. Os três falam justamente dessa condição da osteopatia. Assim, o que me chamou muita atenção nesses seus três artigos é justamente essa coisa de você trazer para a modernidade conceitos antigos da osteopatia. É uma maneira da gente tornar mais atual, mais dentro do que é a nossa realidade técnico-científica, uma coisa que foi pensada há muito tempo, há muito tempo atrás, por um louco, porque ele só era um louco, né? Mas ele enxergava muito além do corpo, né? Eu achei isso fantástico. Eu acho que, inclusive, essa coisa do inativismo, se a gente juntar essa sua parte do inativismo com mais esses três trabalhos que a gente estava mencionando, eu acho que a gente tem aqui uma base teórica completa para mostrar o quanto é importante a gente mudar para evoluir. Com certeza. E é se permitir. Acho que as pessoas elas têm dificuldade de se permitir mudar. É muito mais seguro você ficar parado onde você está do que você se permitir, porque você não sabe onde você vai cair se jogando nesse lugar. Será que o que eu faço vai caber? E é aquilo, se você consegue, que é essa coisa do conceito da disfunção somática, você vai melhorar a sua forma de ver. E, e trazer para o contemporâneo esses conceitos tirou muita responsabilidade do prático osteopático, sim. Entre aspas, né? Lógico que a gente Humanizou tem o prático osteopático, na verdade. Ele humanizou. a gente virou facilitador de Isso, ele processo. humaniza a profissão, porque até então a gente era bruxo, era mágico, Exatamente, entendeu? exatamente. Vou lá que vai resolver o meu problema. E assim, durante muito tempo, Léo, assim, aqui no Rio, as pessoas, pô, vai no Jackson. As pessoas não sabiam nem quem eu era. Eu Você vivi era um muito bruxo. isso.
Ah, vai no E você Jackson. Ah, perdeu tá a com isso? chance. Vai no Jackson. Assim, eu Ó, cansei de escutar as pessoas chegando falando isso. e você perdeu a chance de colocar um turbante, jogar tarô e atender. E você ia poder É, cobrar. Jogar os búzios. Tá vendo? Mas era dei muito isso, mole, né? É, dei tinha mole, muita. Ô, dei Jackson, mole. me fala uma coisa. O que que você acha que seriam os grandes obstáculos para a gente conseguir colocar esse modelo enativista dentro dos currículos de ensino de osteopatia pelo mundo afora? O que que você acha que seria Pô, o. Você falou já do empecilho do medo de mudar de opinião, mas o que mais você acha que precisaria mudar a cabeça? O que que você acha que deveria fazer para poder modernizar esse conceito dessa forma? cara, eu acho que precisa se divulgar. E principalmente, eu acho que essa coisa que o Léo trouxe, que eu achei extremamente bacana e respeitosa, assim, não é abandonar o que você sabe, mas é mostrar para as pessoas que o que ela aprendeu, hoje a gente consegue espelhar em conhecimentos que são muito mais contemporâneos e muito mais fáceis da gente criar evidências sobre eles, para fundamentar o que a gente faz, para fundamentar a prática, para fundamentar o papo da anamnese, né? É fundamentar essa escutativa. Por que que é importante? Porque nessa escutativa a gente dá sentido para o que a pessoa fala para a gente. E ela deixa de ser um termo que eu uso muito, que as pessoas chegam no consultório da gente sentadas no banco do carona do automóvel do próprio corpo, esperando que a gente sente no banco do motorista para guiar aquilo. E aí a primeira coisa que você tem que fazer nessa conversa é sobre Xerri, levanta um bumbum daí, senta no outro banco. Aí a gente pode conversar, né? Que é essa coisa da autonomia, que são conceitos bem contemporâneos para as propostas de saúde, a pessoa se entender com ela inteira em relação com o ambiente, a gente escutar e entender que essas coisas podem, de alguma forma, participar dos processos da geração dos sintomas, piorar a qualidade da percepção, e isso, de alguma forma, impactar numa dificuldade de melhorar uma situação que está cronificando. Eu acho que é assim que. Eu acho que a gente precisa levar essa informação adiante, mas sem criar uma coisa que eu acho que os pesquisadores iniciais eles estavam tentando, ok, mata isso aqui, vamos criar isso aqui, que é um pouco do que o Oliver Thomson, ele é um pouco catastrófico nisso. Eu não curto muito esse tipo Ainda mais uma pessoa que tem tanto fomento, que tem tanta possibilidade de fazer boa pesquisa, né? Até o Dan fez essa crítica para ele, não sei se o Dan chegou a falar sobre isso quando ele esteve aqui, mas eu sei porque eu sou próximo dele. Mas ele Acho que fez essa falou assim. crítica. Por que você não escreve o que tem de certo com osteopatia? What's right with osteopathy? Pô, O Dan se você falou. tem tanto acesso, porque se ela está aí há tanto tempo, a gente está há 150 anos, né, se desenvolvendo e se espalhando pelas comunidades do mundo afora. Pô, por que você vai pensar no que está errado, né? Não que a gente não tenha que pensar, lógico que a gente tem que olhar para o que está errado, porque só assim a gente consegue achar caminhos interessantes. A Lu, Mas, a Lu mas eu acho chegou a que, falar no episódio com ela que ele tem uma ideia de que essas profissões que usam a terapia manual deveriam todas convergir para uma coisa só, para uma profissão só. então, cara, essa história eu escutei pela primeira vez em 2016. Na verdade, em 2014, eu fui para um evento da OIA para falar sobre o projeto do grupo de osteopatas, né, da criação do grupo de osteopatas para trabalhar na policlínica da Olimpíada Rio 2016. E lá eu conheci pessoalmente o Simon, que tinha sido o head do grupo dos osteopatas na Olimpíada de Londres. E ele é, e a gente trouxe ele para trabalhar
aqui. E ele tinha uma abordagem que parecia mais uma abordagem de fisioterapeuta esportivo do que de osteopata. E ele falava muito que ele defendia essa ideia do Thompson de juntar osteopatia, quiropraxia e fisioterapia. E aí, assim, a gente teve, assim, não tinha espaço para ter tanta discussão naquele momento, mas as raízes filosóficas são tão diferentes. Por que não é mais interessante a gente desenvolver a identidade do osteopata do que juntar com outras coisas? Eu acho que isso falta. Léo, eu acho que isso acaba, eu acho que completa a tua pergunta. Mostrar as relações do que tem do antigo com o novo em relação ao que cria possibilidade de mudança em relação a princípios e a filosofia, e capacitar esse cara que está estudando osteopatia ou trabalhando com osteopatia a se entender com essa identidade, que eu acho que a gente vê muito osteopata com crise de identidade hoje em dia. Quando eu vou dar prova de clínica, eu vejo aquela pessoa que ela tá ali, fez uma formação, mas não consegue deixar de ser fisioterapeuta, de pensar como fisioterapeuta, de pensar dentro da caixa biomédica. Ela não entende a diferença de uma profissão para outra. Porque, na verdade, eu vou um pouco mais voltar para o problema da formação do profissional no Brasil. Eu acho que o problema da osteopatia no Brasil começou quando as pessoas que estavam fazendo o curso de osteopatia e os osteopatas que dão aula em faculdade de fisioterapia passaram a ensinar terapia manual dentro da faculdade de fisioterapia e não ensinar fisioterapia. Eu acho que aí é que começou o problema. E aí começou a confusão identitária, de identidade da profissão. Porque eu aprendi fisioterapia. E eu aprendi fisioterapia. Eu não aprendi osteopatia. Eu fui aprender osteopatia no curso de osteopatia. Cara, o que você está falando é muito importante. E eu acho que a gente teve muita confusão realmente nesse processo. Muita. E eu lembro muito bem que eu dava aula numa pós-graduação em fisioterapia ortopédica, e eu comecei dando aula de biomecânica, e aí depois me chamaram para dar aula de fisioterapia em coluna vertebral. E aí eu dei um ano, e aí no ano seguinte eu falei para a coordenadora que eu ia sair. Ela, mas você vai sair? Poxa, caramba, tá tão legal o curso. Eu falei, pois é, mas eu não estou ensinando fisioterapia, eu estou ensinando osteopatia para as pessoas, então eu vou parar. E aí foi assim, porque eu entendi que isso não cabia, não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Exato, exato. E aí eu acho que a gente tem um outro problema que, assim, é, a parte muito legal do que você escreveu sobre o nativismo é que ele também é abrangente para as outras áreas, porque ele também vem de conceitos mais amplos, que é, na verdade, da área da saúde. E aí entra uma coisa que a gente vê, um movimento, a gente que está sempre estudando tudo, a gente vê que essa questão da construção do diagnóstico, ela mudou muito do que você falou, que antes era tudo na nossa mão, para agora o diagnóstico ele passou a ser um ato de coexploração entre paciente e terapeuta, porque Ele é você, compartilhado. exato, você vai construir um diagnóstico com o seu paciente, Ele é né? compartilhado. E aí você estabelece uma relação que é bidirecional, de predição e de reeducação acessório-motora, porque você está dividindo esse diagnóstico, você ouve ativamente e você constrói com o paciente aquela alteração, não é uma doença, não é uma disfunção, no sentido biomecânico que a gente dizia há 20 anos atrás, e aí a gente começa a entender esse contexto de funcionamento, de ambiente, de fator contextual, de expectativa, aí a racionalidade terapêutica ela toma nova forma, né? Eu acho que eu fico triste porque assim
o seu trabalho é um puta trabalho. Quando a gente lê e entende a profundidade em que ele vai na profissão, não na profissão do osteopata, na profissão da área da saúde, porque ele fala de uma mudança de comportamento do profissional da área da saúde em relação ao paciente. A gente, é lógico, você escreveu sobre osteopatia, mas ela é muito mais profunda do que a osteopatia. E o que você fala aqui, essa questão do inativismo como uma mudança de paradigma na conduta profissional, ela humaniza o profissional e ela facilita o caminho do profissional, porque a gente tem mais liberdade de encontrar o caminho certo, porque a gente passa a ouvir o paciente, que é o que você falou, é quem tem que dirigir o carro. Eu tenho uma implicância com o termo paciente hoje em dia. Eu sei que é difícil, assim, eu falo paciente também, muito comum, mas assim, eu tenho tentado falar, pessoa. Paciente é uma palavra que remete à passividade e à espera, sabe, sobre alguém cuidar daquela pessoa. Então, eu acho pessoa mais interessante. Mas é difícil. Teve uma colega naturopata que falou em interagente, que também pode ser interessante. Mas aí são termos meio, sabe, é difícil da gente começar a criar essas mudanças, assim. Mas interagente é bacana, porque é quem está ali com você interagindo nesse processo compartilhado terapêutico, diagnóstico e terapêutico. Ô, Jackson, e o que você acha que essa abordagem, qual que seria o caminho para colocar isso dentro das pesquisas em osteopatia? Como é que a gente conseguiria colocar essa abordagem dentro de ensaios clínicos? Como que a gente poderia melhorar os desenhos de estudo? O que você acha? Porque assim, eu acho que fica bem. É complicado, mas como que você pensaria nesse sentido? Cara, assim, isso eu já queimei bastante a mufa pensando nisso, e a priori, eu acho que para desenvolver trabalhos quantitativos, só se a gente conseguir desenvolver questionários que possam abarcar essa parte bem da percepção da pessoa em relação a ela mesma, como ela como ela se percebe em relação ao ambiente. E aí sinceramente, eu não conheço ainda essas ferramentas. Mas acho que poderia ser para você conseguir quantificar alguma coisa. Mas o caminho atual é de estudo qualitativo. Você sabe que Entendi. você falando esse negócio assim, me lembrou, sabe o que, Léo? Aquela nossa conversa com o Gerard sobre as pesquisas com preferências. É. Você conhece os estudos do Gerard Alvarez? Eu conheço, já li alguma coisa, mas muito mais relacionada ao câmbio do que outros estudos. Então a gente Ele é referência aqui em alguns. Tem 2 estudos dele aqui, se eu não me engano. ele fala das preferências dos pacientes nos estudos. Então ele vai Esse eu vendo. nunca, esse eu não li. Putz, é um estudo muito legal. Depois a gente manda. E aí fica a dica também, quem está assistindo esse episódio aqui, que tem um episódio anterior do Gerard Alvarez que vale a pena, que ele É fala exatamente antes desse. antes desse, que ele faz o seguinte: ele vai falando de você prefere receber um tratamento manipulativo ou exercício? Ah, eu prefiro receber tratamento manipulativo. Ah, então tá. Aí ele tem um grupo de pacientes que é colocado no tratamento manipulativo e um grupo de pacientes que não quer, que é colocado ali. E aí ele mede o resultado dos dois. E aí o Entendi. cara que não tá ali tem resultado diferente, porque ele não queria estar ali. Total. Então, assim, aí, quando você tem preferência por um tratamento passivo, e aí te colocam num grupo de tratamento ativo, será que vai ter o mesmo resultado? Entendeu? Com Então, assim, pô, certeza. e aí ele Cara, mostra cinco formas diferentes de fazer o ensaio clínico e fazer a distribuição disso dentro das preferências do paciente. É muito legal. E o a que ele minha. coloca como um pragmático verdadeiro, né? Porque às vezes eu falo para o paciente, É, poxa, vamos fazer isso. Ele, não quero, não vou fazer. Eu isso aí digo. é nosso dia a dia, né?
É, Total. E o que eu falo, assim, tem algumas pessoas que falam assim, eu queria trazer meu marido aqui, mas, pô, meu marido não quer. Eu falei, não traga. É isso. Aí eu falo assim, a minha experiência com pessoas que chegaram aqui carregadas pela mão, ela é péssima. Não que o meu trabalho ele seja dependente, mas você começa, essa interação ela é ruim. Você não consegue criar aliança terapêutica com essa pessoa. E aí acabou o trabalho, é. né? Como não é botar coisa no lugar, não funciona. Eu vou piorar a pergunta do Léo um pouquinho, então. O Léo perguntou sobre os estudos. Agora eu te pergunto, dentro dessa proposta, dessa abordagem nativa, que tipo de paciente você acha que teria mais resposta, ou você observaria uma modificação maior de mediadores e predição de resposta no tratamento? Que tipo de paciente você vê como um paciente mais favorecido pelo inativismo hoje? Para os crônicos. Eu acho que os crônicos. Eu pensei exatamente Que isso. os crônicos. Eu acho que eles vão engajar com mais facilidade nos processos. Eu acho que os agudos, eles esperam muito uma intervenção objetiva também, assim, que principalmente quem já tem experiência com tratamento, né? Mas mesmo assim, ouvir, entender como que aquilo aconteceu, isso tudo vai fazer parte desse processo. E não dá para afastar muito. Mesmo, eu acho que, sinceramente, eu acho que todos, mas eu pensei primeiro nos crônicos. Acho que os crônicos eles vão responder bem. E agora eu quero fazer o papel do advogado do diabo um pouco, pode ser? Salve. Vamos voltar, vamos pensar nos praticantes, nos estudantes, tá? Os estudantes de osteopatia, os osteopatas que falam assim: ah, mas esse negócio aí é só teoria. Eu quero mão na massa. Então, assim, o que que eu fa... que você diria para esse cara que fala assim: não, esse negócio de nativismo é bonitinho, tal, não sei o quê, mas assim, e o que muda na prática, na mão na massa? E aí? Cara, quando você pensa que, sei lá, o Merleau-Ponty, que é um filósofo que é meio que raiz para o desenvolvimento dessa ideia original ali do Maturana e do Varela, que são quem as primeiras figuras que falaram esse termo, assim. Ele dizia que o corpo, né, da pessoa ele tem que ser igual o fundo negro de uma peça de teatro, para que ela possa viver a vida sem saber que tem corpo. E esse cara que está querendo trabalhar, ele precisa entender que esse é o objetivo do trabalho dele. É tentar deixar essa pessoa com o mínimo de percepção possível daquele percepção alterada, dolorosa. E, e isso está dentro da filosofia. Quando ele para escutar a pessoa, ele tá agindo inativamente, o ambiente, você sentar num lugar que é confortável, em que você está olhando para essa pessoa e está deixando ela à vontade, você está criando um ambiente para que a cura possa começar a se instalar, esse processo curativo. Eu acho que eles só têm mais uma vez, educação, eles precisam entender o que é. E aonde é que a gente consegue observar essas coisas. Mas não é Entendi. simples, com certeza não é simples. Eu acho que Travou. Travou, Jaque? ele já vai voltar. Travou. Vamos ver se ele volta. Mandar um WhatsApp para ele. Vai voltar. Mas realmente
é muito interessante, né, essa abordagem e onde a gente pode chegar com isso, né? Porque Agora, aborda muito melhor o modelo biopsicossocial, entende muito melhor o paciente, né? o interessante essa pergunta que você fez para ele é a gente traduzir isso em termos de prática semiológica. A gente começa, de repente, assim, parar de ser uma peça decodificadora de sinal. Aí, Jaque voltou. Vai lá, Jaque. Voltou. Desculpa, eu não Imagina. lembro onde O eu gol do estava. Palmeiras, né, pô? Vai comemorar o segundo gol do Palmeiras, estou sabendo. Ei, mas eu não lembro mais onde a gente estava. Vai, me conta, me Você tava fala. falando da reeducação do profissional. Então, eu acho que a gente precisa investir nisso e fazer eles entenderem que existem outras propostas de fundamentação, em que a gente consegue fazer uma equiparação de ideias que são originais com o que a gente tem de contemporâneo. E que a abordagem ela vai mudar com fundamentação. A gente não vai fazer porque dá certo, como a gente já cansou de escutar no passado. A gente vai fazer porque tem fundamentação para essa mudança, para ouvir, para tocar, né, para criar aliança, para compartilhar processo. Isso é evolução. Do ponto E de uma vista coisa que a gente prático, dentro da semiologia, seria, só me corrija aqui se eu fugir um pouco aqui do que você tá explicando para a gente. Do ponto de vista semiológico, a coisa seria o seguinte: aí eu estava conversando com antes de você voltar, em vez da gente ser um processador de sinais, a gente coleta um sinal, um sintoma, uma história, processa e transforma aquilo numa informação, um input, um output, a gente começa a participar dessa manifestação para tentar entender essa manifestação, como é que ela sai do A para o B. E aí, ao invés da gente ver aquela coisa assim, o paciente fala assim, eu estou com uma hérnia de disco. Isso cria um valor pré-consulta, que a gente já tem aquilo pronto na cabeça e já tem o significado pronto. E aí, nesse caso, a prática do inativismo, a gente estaria aberto a entender o significado daquilo dentro da consulta para poder entender como é que é esse comportamento. Assim, eu vou palpar um músculo e ele está hipertônico. Então, ao invés de eu interpretar aquilo como músculo hipertônico, pura e simplesmente, eu vou procurar entender, porque eu, ao invés de decodificar o sinal simplesmente, eu estou participando daquela história, eu estou ressignificando aqueles dados que o paciente me passa, e aí, na hora da minha palpação, eu vou procurar entender como é que esse corpo se organiza em torno daquela alteração, entendendo por que que ele veio, por que que ele se expressa daquela maneira. Eu mudo o significado do que é a interdependência regional, a globalidade que é tão falada de boca cheia por todo mundo. Mas também não é para chegar naquele ponto assim, eu estou com dor no ombro, é o fígado. Cara, eu acho que assim, a gente não vai abandonar tanta coisa assim. Esse cara que chega com hernia de disco, na minha concepção, a primeira ideia é fazer uma boa avaliação clínica para saber se, se o que ele está falando se reflete clinicamente. Porque se não se reflete, o nosso papel é acolher essa pessoa e fazê-la entender que ela vai viver com hernia de disco e com saúde se ela mudar algumas coisas na vida dela. E que pode passar por eu auxiliar ele a melhorar uma mobilidade da articulação coxofemoral, pode ser por fazer ele entender que ele precisa todo dia levar essa articulação para uma posição extrema para que o tecido possa ceder e ele não entrar em contato de novo com aquela sensação de resistência ou que pode
aparecer a partir dessa alteração, e aí depois pensar numa forma dessa pessoa interagir dentro de uma atividade, e aí vai. Eu acho que é por aí. Mas, assim, acho que a gente não foge também do que é básico de avaliação clínica, assim, sabe? A gente precisa ter segurança. Não dá para ser etéreo. Assim, a gente tem que ser objetivo também, mas pensando nessa ação, uma participação no todo. E uma coisa interessante, mas é uma pergunta que acho que a gente já deve ter comentado, mas eu queria saber de você o que você acha, porque a gente fala muito disso. A gente precisa começar a colocar dentro do currículo, porque eu sou de uma formação de osteopatia, vocês fizeram uma outra formação, e nós temos algo em comum importante, que é assim, a gente não aprendeu história da osteopatia e filosofia da osteopatia como a gente gostaria. A gente acabou aprendendo depois por fora. Então, quanto que você coloca de importância de aprender de verdade filosofia, história da osteopatia, de onde a gente veio, para saber para onde a gente vai? Será que isso não dá uma segurança para a gente saber que como que a gente faz um processo dentro disso? O que que você acha disso? Então, Léo, eu acho isso muito importante. Então, como eu mergulhei nesse deserto, mergulhar no deserto é esquisito, mas assim, como eu andei por esse deserto na minha formação acadêmica, assim, eu comecei a pleitear horas dentro do meu módulo para falar sobre isso. E hoje eu consegui 8 horas que eram dados no primeiro módulo. E aí passados 3, 4 anos, a gente entendeu que esse cara esquecia isso, porque era dado no primeiro módulo. Ele não estava pronto, ele não tinha. Agora a gente empurrou um pouquinho mais para o meio, assim, para o início ainda, no primeiro ano, mas depois que ele já viu algumas coisas, que ele já aprendeu até a fazer algumas manipulações, aí eu vou voltar com isso. A primeira experiência vai ser agora em dezembro, que eu vou entrar no quarto módulo e vou falar sobre história e filosofia. E junto com Tá. outras coisas, junto com o sacro, mas já com O, sa- o, essas. sa- o sacro não pode traumatizar muito, o sacro tem que ser sozinho. Não, mas eu acho que é isso. Acho que para mim, é parte muito importante da formação. Eu vou falar para você que eu tive um ano na minha história de professor, eu não consegui dar aula para uma turma em Porto Alegre. Essa turma, ela rendeu alguns osteopatas. Eles têm muita dificuldade com identidade osteopática, para mim, por conta da falta desse conhecimento, por não ter tido acesso a esse conhecimento original, assim. Sim. Faz uma Eu acho que diferença grande, eu acho. eu acho que a gente precisava aprofundar um pouco mais na história, sabe? Na filosofia. Uma coisa até que eu fiz uma vez, eu comecei a pesquisar como que era os Estados Unidos na época que o Steele criou a osteopatia. E aquilo era um caos. E ele estava Eu- no meio daquele caos tentando modificar uma medicina. Você fala, meu, esse cara era muito mais louco do que a gente pensa. Era, assim, os estudos do Gevitz, né, são bem interessantes, os artigos que ele escreveu para a AOA, assim, que tem uma sequência de 5 artigos muito interessantes sobre a história dele, né, do estilo e da osteopatia nos Estados Unidos. Ele coloca, inclusive, que tem gente que nem gosta que eu fale isso, mas assim, o Steele trabalhava com alinhamento energético Sim. Tem num um cartão. determinado, numa É, determinada fase da vida dele, e ele abandonou porque muito perto dele tinha um cara que era muito melhor que ele em alinhamento energético, que as pessoas saíam da cidade dele para ir tratar com outro cara. Ele falou, porra, eu preciso criar uma outra coisa.
E aí, enfim, mas ele tinha, mas é assim, cara, eu acho que eles tinham esse tempo da observação, tinham a natureza ali perto, né? Essa possibilidade, a relação dele com os índios, tudo isso facilitou muito ele a criar essa percepção de inter-relação de mente, corpo, espírito, né? E que fundamenta a gente aí. E tinha uma outra coisa também, que ele não tinha o que acontece hoje, que é essa cultura do fast medicine, dessa pressa terapêutica, dessa pressa diagnóstica. Todo mundo quer um diagnóstico para ontem, um tratamento para ontem. Isso tolhe muito a capacidade cognitiva e terapêutica, de maneira geral, da saúde. Então, além de tudo isso, o tempo era mais devagar. E isso Sem permitia dúvida, mais inferências. sem dúvida, sem dúvida. É interessante essa coisa do tempo, né? Como que essa quantidade de informação que passa na mão da gente, assim, faz o tempo passar alucinadamente rápido, né? E eu acho que isso muda muito também, sabe o que? A gente que dá aula é assim. Hoje, o aluno tem muito mais informação numa inteligência artificial do que numa aula. Então, a gente, como professor, quando chega ali na frente, a gente tem que fazer um diferencial de outro lado. Porque, assim, conhecimento por conhecimento, ele tem no YouTube, ele tem no não sei o quê. Se ele souber filtrar, ele tem muito mais do que dentro da nossa cabeça, com tranquilidade. Então, assim, o que que a gente vai ter que fazer como professor no futuro para ser um diferencial no aprendizado do aluno, entendeu? Com essa quantidade de informação e acesso que ele tem hoje. Então, isso é uma outra coisa que eu me pergunto demais. Quando eu vou dar uma aula, eu falo assim: tá, peraí, aonde que eu sou diferente aqui do que ele vai encontrar no chat GPT, no Google, no YouTube, não sei o quê? O TikTok. que eu posso fazer de diferente? Cara, eu vou te falar uma coisa que até é, vocês falaram no podcast com a... Caramba, cara, acho que eu já tô cansado, né? Mas é, de Londres, A Luciane. Luciane, a Luciane Alberto, pensar é um dos maiores prazeres do ser humano. E a gente precisa botar essa molecada para pensar. A gente não deixa mais a mente voar, que é essa história que o Léo falou do tempo. O cara estava lá na fronteira, né, lá no meio dos Estados Unidos, no meio do nada. Ele olhava, né, para o nada e deixava a mente voar. Né? Assim, hoje em dia, se você faz isso, você acha que está perdendo tempo. Né? Tem essa profusão de informação que chega toda mastigada, direcionada, que mantém você sempre do mesmo lado, que você só escuta coisa que você gosta, você não tem a capacidade de discutir. Né? A gente precisa ter a capacidade de habitar a fronteira. É de ir para longe, de ir para perto da onde eu me sinto, caramba, será que eu posso passar por aqui? Eu preciso ir ali, olhar. Assim, a gente tem que ir ali, tem que escutar, né? É interessante, assim. é que parece que o desconforto ficou proibido agora, né? Você não pode mais sair da sua zona de conforto porque é traumático demais, né? E o que me assusta muito é que, em vários casos, o nosso diferencial é ensinar o óbvio, é ensinar o básico. É impressionante. Você olha, deixa eu te explicar. Se você está desconfiado dessa condição, você vai fazer o teste A mais o B. E assim, é um feijão. A gente está tendo que reensinar o feijão com arroz. Mas você sabe Isso, uma coisa, o Léo me lembrou um negócio que assim, a gente discutiu isso muito, que assim, a galera começa a fazer um raciocínio tão complicado, tão louco, tão retardado às vezes, que assim, não, o paciente chegou com dor no ombro, sabe o que eu fiz? Eu avaliei o diafragma, avaliei o fígado, avaliei a vesícula, avaliei o pâncreas, avaliei a aura, avaliei vida passada. Aí você fala assim, tá, qual teste de ombro você fez? É, Aí a pessoa fala assim, hã? É.
Primeiro, você tenta ver o simples. Não deu, aí a gente. Mas a galera não faz o simples. E depois fala: não, esse paciente tem um problema no ombro, porque na vida passada ele perdeu um cachorro. E aí esse cachorro, não sei o quê. Você fala: meu Deus do céu, onde você está indo? Segura. É isso que me incomoda. Às vezes a gente quer aprender e aprofundar, e a gente começa a colocar muito floreio em cima do básico. E às vezes é o básico que vai funcionar. Total. E o simples, mas o simples ele não rende seguidor no TikTok. É isso. Mas eu vou fazer o simples de luva preta e jaleco slim. Aí já está resolvido. Aí Já não é, foi. já não é o suficiente, viu? Já está tendo que fazer dancinha também. Dancinha, dancinha. Caramba. Eu vou ter que treinar. Ô, Jacques, eu vou fechar o seu artigo aqui, ó, Tá que eu bom. achei muito, Aceito. cara, muito legal. Parabéns pelas publicações. Eu vou ler com mais calma todos eles novamente. Qualquer dúvida eu vou te chamar, Me porque critique, cara, vou ficar muito feliz de ouvir críticas, de ouvir, pô, ideias. Eu acho que a gente pode pensar em expandir essas coisas. O duro não da gente ler esse conversaremos artigo do, bastante. é, o duro de ler esse artigo do Jackson é que a gente primeiro tem que estudar o que é o inativismo para depois entender o que o Jackson Então, está você falando começa do pelo artigo primeiro dele. artigo, bonitão. É só começar pelo primeiro artigo. Não, eu quero pronto. Tu tem que É uma escrever já pronto, trilogia, pô. Léo. Ah, Léo, é uma trilogia. Você está você está atropelando a achando que trilogia. você é o J.R. Tolkien, que escreve a É. trilogia. Ô, Jackson, deixa eu te perguntar um negócio. Tem uma pergunta que a gente gosta de fazer que é assim, ó. Quando a gente manda um WhatsApp, a gente manda um e-mail, a gente pega uma mala direta e manda para todo mundo, você sabe que não é todo mundo que lê. E, aliás, é a maioria que não lê. A gente tem 7% de leitura, 5% de leitura. Mas vamos pensar numa hipótese que é a seguinte: a partir desse momento, você tem o poder de fazer a sua mensagem chegar em todos os estudantes e osteopatas do planeta Terra. Qual seria essa mensagem que você queria que chegasse? Todo mundo vai abrir, todo mundo vai ler e todo mundo vai te escutar. O que você quer falar para todo mundo? Cara, é, eu vou falar a frase e depois eu vou me explicar. É, eu acho que todo osteopata tem que aprender a olhar para cima e a se maravilhar. Tá aberto para o maravilhamento, assim. E que eu quero dizer com olhar para cima? Tem um cara que chama Gregory Bateson, é um psicólogo, e ele criou uma pirâmide de níveis neurológicos da mudança. E é uma pirâmide que na base está o ambiente. Aí, no andar de cima está comportamento. No andar de cima está capacidades. Quase todo mundo que quer evoluir em osteopatia pensa, preciso de uma maca de extração que sobe e desce, que tem drop, que não sei o que, não sei o que lá. O meu consultório tem que ser decorado assim, com quadro assado. Eu vou me comportar com um jaleco slim, uma luva preta. E eu vou treinar técnicas para fazer técnicas. Isso não muda muita coisa. Então, quando eu falo de olhar para cima, é que o topo dessa pirâmide, nos 3 degraus de cima, a gente tem valor e crença. É por que eu faço esse negócio? É identidade. Quem sou eu? Que porra é essa que eu faço? E lá no topo do topo a gente está a espiritualidade. Que é assim, para quem eu faço isso? É a nossa capacidade de olhar para o outro que a gente que está ali procurando e a gente se maravilhar com o que a gente pode promover naquela vida, pode promover naquela situação. Então, o que eu tenho para falar é: olha para cima, né? Você está lá na base da pirâmide, esquece essa porra de jaleco, de luva preta, de maca estramboscópica, sabe?
para de pensar na técnica, cara. Eu gostei muito daquela situação que você colocou que você falou da camisa. Coração, cérebro e mão. A Isso. gente precisa juntar essas coisas. E é muito bacana isso, cara, que você trouxe, que eu consigo fazer relação do coração com Jesus Cristo, da mão com Gandhi e do cérebro com Buda. É muito maneiro isso. Porque, assim, pô, isso não é uma aula de religião, mas Jesus fez, assim, o que tem escrito fez a gente olhar para o outro. A gente precisa olhar o outro, respeitar o outro, ser empático. Gandhi fez coisas, né? Gandhi era rico de família e foi morar nos lugares mais pobres da Índia para entender fazendo as coisas. E Buda elevou, se ajuda a gente a elevar o pensamento. Então, juntar isso, assim, você conseguir olhar para cima e se maravilhar pensando em coração, mão e cérebro é espetacular. Eu acho que é o que eu falaria para todo osteopata na face da Terra. Acho que a vida ia ficar bem mais Boa. interessante. Recado dado para os osteopatas, então aproveitem. Léo, agora é sua vez. Aquela pergunta. Eita, Agora é a pergunta que é, na verdade, essa é a mais importante de todas. lógico, Verdade. imagino. Porque, assim, quando a gente faz uma pergunta dessa para um cara do peso, do Dan, do Palmeiras, do Jackson, da Ana, isso muda a profissão, Muda a entendeu? vida. Muda a vida. O cara abandona a prática no dia seguinte para fazer aquilo que o mestre falou. Jackson, para você, qual é a sua pseudociência favorita? É, eu, eu, eu sou um grande crítico da forma como a medicina baseada em evidência ela massacra algumas práticas, mas ao mesmo tempo eu entendo que essas práticas precisam evoluir na sua capacidade de produção de evidência, né? Nós, para muita gente, né, o que a gente faz é considerado pseudociência. E a gente está batalhando alucinadamente, produzindo RCTs, revisões temáticas, que fundamentam ou que trazem à luz o que a gente tem de eficácia em algumas áreas específicas, né? Mas depois desse discurso, eu ficaria, assim, para ficar dentro assim, o que mais me incomoda é vértebra fora do lugar, é vértebra rodada e coisas fora do lugar. Isso, cara, me incomoda profundamente. Mas isso é porque Jackson você foi tem mais no toque? conceito. Como é que é? Oi? Isso é porque você tem toque? Você não gosta das coisas fora do lugar? É isso? Eu sou um virginiano raiz, mas eu deixo o meu quadro torto para me provar que eu posso viver com um quadro torto. Eu sou desse tipo. Aliás, Desse o Jackson nível. dá um curso de Feng Shui, entendeu? Quem quiser fazer. Inclusive, tem o meu curso online agora de arrumação de ambientes. Isso. Você pode olhar lá atrás, ó, tudo certinho, bonitinho, simétrico. É fato. Ele deve estar irritado, que o meu quadro aqui atrás está torto, né? Ele deve estar irritadíssimo, E eu que estou de quina. né? Nós Não fizemos tem. isso de Não, propósito. eu já me tratei, eu já me tratei. Eu estou tratado, eu estou tratado. Olha, a sua resposta é a primeira dessa natureza. Coisas fora do lugar. Porque a campeã mesmo é a ventosa. Essa, não tem- essa é imbatível. Cara,
É interessante como as pessoas, elas não têm vergonha de aparecer com aquelas coisas roxas nas costas, né, cara? É. Mas o Michael Phelps ganhou medalha por causa disso, né? Eu acho, Ué, com certeza, pô. eu acho que foi isso. E diria Não mais, tem o clube como. do vôlei de praia só ganha jogo por causa dos taping. Exato. É isso. Ô, Ó, Jackson, ó, desculpa, tá? Ó, Aí, ó. Jackson, Mas o mas eu basquete vou. também tem muito tape, é por isso. Tem. queria, Muito eu bom. queria te agradecer demais aí por esse papo, ó, foi sensacional. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma proposta que a gente faz sempre ao vivo aqui, que é assim, a gente vai fazer outros episódios que a gente vai chamar de Quatro em Campo. E aí a gente vai chamar você e mais alguém para trocar uma Pô, ideia sobre o que a gente gosta. Tá maravilha. fechado? Volta. Fechadíssimo, fechadíssimo. Pô, vai ser um maior prazer. Ô, Léo, Adorei. Maravilha. Ó, a gente podia fazer um negócio muito louco que é assim. A gente podia fazer uma arena, entendeu? Uma arena aqui. Aí eu e você, a gente Ó, faz só assim. desculpa, acabou de sair o terceiro gol do Palmeiras. O Ué, meu vizinho bom, está quase agora se jogando da agora janela. Não sei se é o terceiro ou se é o quarto, pelo jeito que ele não, está deve ser o gritando. terceiro. Porque vai precisar ganhar de 3 para poder ir para os pênaltis, né? agora é pênalti. A gente podia fazer uma arena aqui, botar assim: o David, o Dan, o Palmeiro, o Jackson, e deixar o pau comer a Ah, noite inteira, velho. aí ficaremos de Louro José, Não, que juntar tranquilamente. esses quatro, que tem de história, tem 1.200 anos de profissão, se juntar os Não, quatro. história tem muito. Você Eu brinco, eu assistiu? falo, eu estava lá. Eu É, falo, quando eu vou contar a história, eu estava lá. Tenho bastante coisa. Eu estava no primeiro curso do Meita no Brasil, eu estava lá, estava em um monte de lugar. Você fez o você meio assistiu o com o episódio do Gordon? David Putter, que é o primeiro da Fiz, primeira temporada? não. Eu fiz Cara, com o Gordon assiste. Cummings, sim, Léo. Eu também. Assiste o episódio do David Putter. O David foi o braço direito do Mackenzie. O cara era o Caraca, coordenador pedagógico do Mackenzie. Foi ele que estruturou todo o currículo do Mackenzie. maneiro. O cara Tá vendo? ele é excepcional. É o primeiro episódio da primeira temporada. O cara é um monstro. Ô, então, ó, seguinte, queria te agradecer demais por esse episódio, foi sensacional, gostei muito de Que conhecer bom, um cara. pouquinho da sua história. E, Léo, o que você quer falar aí? Pode falar e o Jackson depois faz as considerações finais aí. Cara, Jackson, eu sou fã do Jackson, conheço o Jackson da formação. É um cara assim, quem não conhece o Jackson, pega um voo, vai para o Rio, só para conhecer o Jackson. Não, eu falo Vale a assim visita. porque o Jackson é um cara assim, um cara super descolado, gente boa demais, mas tem um conhecimento que é uma loucura. E apesar de parecer o contrário, o Jackson é um cara super humilde, super aberto. Ele senta, ele conversa, ele explica, e assim, ele está sempre atento ao que as pessoas estão falando. Ele não, assim, o Jackson é um cara fenomenal, é um cara fenomenal. E esse trabalho dele é fantástico. A gente estava rindo, eu li os 3 artigos, obviamente, né? Mas antes de ler os 3 eu fui ler o que que era nativismo para poder chegar nos seus artigos, sabendo um pouquinho, pelo menos. Leiam esses artigos do Jackson. De verdade, quem for ao Rio, procura o Jackson, cara, faz uma sessão de osteopatia com o Jackson, que é uma experiência única. O Jackson já me atendeu. É assim, é fantástico a percepção que ele tem, o conhecimento profissional, que ele sabe de corpo, de saúde, e a delicadeza com que o Jackson tem com a profissão é uma coisa que é raríssima de se ver nos dias de hoje. Então, assim, Jackson, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Sou teu fã. Bom, é, eu sou chorão, mas estou aqui tô conseguindo me comportar. Muito obrigado pelas palavras. Eu essa profissão, cara, ela me pegou assim, desde o início, desde quando eu entendi
que o que eu estava aprendendo era outra coisa, eu me apaixonei por isso, assim, né? Desde o primeiro do estalo que eu escutei do Dan fazendo a manipulação, de vendo o Palmiro trabalhar e depois começando a me desenvolver dentro dessa proposta. E é lógico que eu falei pouco disso, mas o Bernard Keff e o Felipe Paiu foram figuras extremamente importantes na minha formação. Eu trabalhei com o Felipe Paiu, eu acompanhei o Felipe Paiu trabalhando, assim, e, e para mim foi muito rico. E eu acho que a generosidade deles comigo construíram essa pessoa que você descreveu aí, que é generosa, que é atenta. Eu recebo as pessoas no consultório, eu deixo as pessoas me acompanharem, eu atendo quem vem para ser atendido e tento mostrar para elas como a gente projeta o nosso conhecimento filosófico, osteopático, na abordagem clínica. Eu acho que essa é parte da identidade que o osteopata precisa desenvolver, sabe? E eu acho que a gente reconceitualizar a osteopatia, que foi o meu objetivo com esses trabalhos, é o caminho para que ela siga viva, sabe assim, científica e humana. Essas três coisas, assim, ela vai seguir viva, científica e humana dentro dos sistemas de saúde contemporâneos, né? A gente poder elevar a osteopatia à profissão da área da saúde, para estar, né, assim, imagino que aonde vocês estão trabalhando também assim, acaba que a gente oferece osteopatia para classes muito elevadas sociais. E vai ser muito importante a gente conseguir espalhar esse conhecimento para as classes mais baixas, no SUS e nas UPAs da vida, da gente ter serviços de osteopatia, vai ser muito importante. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez, obrigado ao Diniz, obrigado ao Nascimento, aos dois Léos, e foi um prazer participar. E quando quiser convidar, vai ser um prazer. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu!